Hello, internauta! Tudo bem com você aí? Do outro lado da nossa telinha. O nosso diálogo de hoje, o nosso bate-papo, o nosso conteúdo vai em especial para você que está vivenciando um problemaço aí no teu relacionamento e não consegue compreender o que está acontecendo. E é exatamente isso que eu quero dizer. Você não está compreendendo, embora você tenha tentado, e no teu ponto de vista, tentado da melhor forma possível, a pessoa aparentemente está agindo para te irritar. Vai dizer que você já não passou por circunstâncias ou situação exatamente assim, onde aparentemente a pessoa com quem você se relaciona está fazendo algo que está te irritando muito e até aparenta de verdade, você já se convenceu de que a pessoa está fazendo de propósito só para irritar você. Antes de dar continuidade, eu sou o Vilmar de Souza. E você? Deixa aqui no comentário, ou nos comentários, ou na barra de comentários, o teu nome para que eu possa interagir com você. Para mim é muito importante te conhecer, criar um vínculo. Afinal de contas, o meu objetivo aqui é ajudar ao máximo de pessoas possível com os insights que estamos trazendo aqui. Eu estou lendo no momento o livro A Única Coisa, para mim está sendo de grande valia, e sempre que eu encontro coisas que eu posso, ou que é possível compartilhar aqui com você, eu estou fazendo dessa forma. Estou partilhando, estou trazendo aqui para que você possa também, ou pelo menos você ter a ideia que eu consegui assimilar, que eu consegui absorver. Então, deixa aí o teu comentário. Me diz em que mês ou a data, em que momento de 2025, ou se você já está me vendo, não sei exatamente em que ano. Eu estou gravando hoje, 25, na noite de terça-feira, 25 de março de 2025, tá bom? Mas vamos lá. Com o objetivo de verdade e de forma muito honesta. Então é por isso que eu não gravo com edições, justamente para que você entenda que o que eu estou falando é um reflexo daquilo que realmente eu acredito. Eu não estou usando recursos de persuasão, não estou usando recursos nem palavras, nem jogos de manipulação. O que eu quero simplesmente é externar aquilo em que eu acredito. E quero te convidar também a fazer parte dessa caminhada, já que o nosso projeto, esse canal aqui, tem pouco mais de um mês. No último dia 23, portanto, há 2 dias atrás, ele completou o primeiro mês de existência. E eu quero abrir aqui um outro parêntese bem rápido para te dizer o seguinte: ainda não sei quando os meus vídeos ou quando um dos meus conteúdos terão um bom alcance ou um alcance satisfatório. Eu digo satisfatório para o que eu estou me propondo fazer, que é alcançar o teu reconhecimento, a expressividade, a notoriedade online, principalmente começando aqui pela plataforma YouTube. Dito isso, eu quero te dizer que alguns problemas não serão resolvidos se você tentar resolvê-lo de forma superficial. E quando eu digo superficial ou raso, eu não quero dizer que você não está tentando de fato solucionar o problema. O que eu quero dizer com isso é que vamos trazer aqui a analogia de uma árvore. O que você consegue enxergar numa árvore? O que você consegue enxergar no iceberg? E é lógico e evidente que você já ouviu, eu quero acreditar que sim, você já ouviu já diversas analogias sobre o iceberg. A parte que você vê de fato dele, eu não sei se é um terço ou menos disso. Eu queria te dizer, a estrutura de fato do iceberg toda está escondida embaixo da água. E a parte que está na superfície, ou a parte que você consegue enxergar, é apenas uma pequena fração de um todo. A árvore, você consegue enxergar o quê? Caule, ok? Galhos, folhas, se tiver flores, flores, frutos, ok.
Agora, existe uma parte estrutural que é extremamente significativa que você não consegue enxergar. Então, portanto, não sabe como vai estar essa estrutura e eu estou me referindo às raízes. E são exatamente as raízes que dão sustentação para o todo. Os problemas também não são diferentes. Para que você entenda exatamente aonde eu quero chegar, eu vou te contar uma história. E eu li essa história em um livro e essa é uma história real. Conta-se que um certo... Esse cara, inclusive, era um grande empreendedor, um executivo. E ele observava que todas as vezes que a sua esposa preparava um pernil, ela cortava as duas extremidades desse corte. E com o tempo ele começou a observar que isso era frequente, era um hábito, era certo de que todas as vezes em que se preparava o pernil, as duas extremidades do corte estavam aparadas. E ele, curioso, perguntou então para sua companheira, para sua esposa, de o porquê que ela fazia isso. E ela, meio com um olhar curioso, ela disse, não sei, eu faço porque minha mãe fazia. E como ele queria saber exatamente a raiz ou de onde isso havia partido, o ponto de partida dessa atividade, dessa ação, dessa atitude, ele foi até a sua sogra e perguntar se ela sabia explicar para ele de o porquê tanto ela, a sogra, quanto a filha, a sua companheira, cortava as extremidades do pernil. E ela também, meio como se pega de surpresa, respondeu que não sabia também o porquê que ela mesma agia daquela forma. Não sei se você já está começando a pegar aqui, captar aonde queremos chegar ou o raciocínio da mensagem. Mas vamos lá. Ela disse, eu não sei exatamente, mas a minha mãe, no caso, a avó da companheira desse executivo, fazia assim. E ele foi, então, até a avó da companheira para entender de o porquê elas cortavam a extremidade do pernil. Você não imagina qual foi a resposta. Acontece que, na época em que essa senhora começou a agir dessa forma, tratava-se de uma família e acredito que você talvez também venha de uma origem assim, de uma família onde se tem muitos filhos. E como a finança dessa família não era, digamos assim, satisfatória, eles passavam por algumas, por escassez, por algumas dificuldades, a panela, ou a única panela que essa senhora tinha para preparar o alimento, era uma panela pequena demais para caber o pernil completo. Então, para que aquele pedaço de proteína coubesse dentro daquela panela, então, pequena, ela precisava parar os dois lados para que conseguisse, então, preparar o alimento. Então, a essa altura, evidentemente, você já me entendeu que existem hábitos profundamente arraigados. Até você mesmo se comporta de uma forma que, se você não estiver atento para o que realmente está acontecendo ou para raiz de fato do problema, você também vai continuar replicando algo e nem sequer sabe o porquê que está fazendo. E eu quero te dizer que nós somos muito, muito parecidos ou mais parecidos com os nossos genitores do que você mesmo gostaria de admitir. Não é à toa que algumas pessoas já passaram por situação de agressões por conta de um pai que era alcoólatra, talvez alguém que já tenha perdido algum ente querido por causa do vício, por exemplo, do tabagismo, e na fase adulta as pessoas acabam repetindo o mesmo hábito. Talvez um pai que agredia verbalmente ou até fisicamente a mãe, um filho, infelizmente,
Não estou dizendo que ele tem que necessariamente repetir o comportamento do pai, mas há uma probabilidade muito grande de ele agir da mesma forma e de forma inconsciente, inclusive, sem saber o porquê ele age daquela forma. Por quê? Nós somos frutos do meio, não se deixe enganar. Somos mais influenciáveis do que você mesmo consegue admitir. Talvez existem coisas que em outras pessoas você odeia e, na verdade, você está agindo da mesma forma. Isso porque, segundo os psicólogos, existem pontos cegos, ok? Em nossa existência ou em nossa forma, quando se trata de autocrítica, de autoanálise, você tem muitos, ou existem muitos pontos cegos, ou seja, coisas que você consegue enxergar na outra pessoa e que você não consegue ver que o teu comportamento é muito parecido. É bem quase que semelhante, ou você, por assim dizer, é um reflexo daquilo que você tanto odeia. Então, o que fazer para, talvez não, solucionar problemas do gênero? Eu falava aqui que talvez você esteja vivenciando uma questão de desentendimento com com o colega de trabalho, talvez seja com a tua companheira ou com o teu companheiro, e quem sabe você tem intenção honesta de resolver o problema. No entanto, não sabe por onde começar. Saiba que características, elas são reflexo de vivências. Repito, somos frutos do meio. A forma como nós somos criados ou educados, quer queiramos ou não, isso vai refletir quando você simplesmente for colocado à prova na sociedade, quando você for colocado à prova no profissional, quando você for colocado à prova dentro do teu relacionamento, dentro do teu casamento. Aí você de repente não entende porque alguém é muito delicado ou delicada, chorão ou chorão, se magoa, muito sentimental. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu vi isso aqui numa palestra, tá? Eu particularmente achei que fez muito sentido. Por exemplo, filhos, como naturalmente você espera que o caçula haja? Eu não quero dizer aqui que todos os filhos caçula vai agir da mesma forma, mas há um percentual muito grande de comportamento que você vai naturalmente atribuir ao filho caçula, que é aquele cara mais irresponsávelzão, mais dengoso, ficou mais tempo ali sob o cuidado da mamãe, sob a proteção dos pais, é aquele mais bajulado, etc, etc. Você sabe que pessoas caçula têm características de filho caçula. Caso você não saiba, filhos do meio têm características mediadoras. Como assim? Ele sempre eu estou dizendo que é um instinto natural, tá? É instintivo. Ele vai ter mais ou menos caráter mediador, porque ele sempre vai intervir entre o filho mais velho, que tem características de pessoa responsável. Não quero dizer também que todos os filhos mais velhos são responsáveis, mas há uma probabilidade muito grande, porque entenda que os filhos mais velhos, ele acaba recebendo também a incumbência de cuidar dos irmãos mais novos. Então, ele tem um caráter de responsabilidade, quer queiramos ou não. E, às vezes, há desentendimento entre, por exemplo, o irmão mais velho, que acha que o caçulinha tem que ser mais responsável, o caçula não está nem aí, está andando e defecando para o que acha o irmão mais velho, e o irmão do meio, quase sempre ele desenvolve aí um caráter de pessoa que intermedia a coisa. Então, se você vai, por exemplo, nos teus relacionamentos, quando você estiver enfrentando algum tipo de dificuldade com a pessoa com quem tu se relaciona, alguém muito incisivo, de repente se pergunta se ele, por exemplo, não é o irmão mais velho. O irmão mais velho, a ele foi atribuído muitas responsabilidades. E eu não digo agora, nos dias atuais, geração Y ou Z, mas em se tratando da minha geração, por exemplo, a forma como as pessoas eram educadas era uma maneira um pouquinho mais rígida, mais severa. Então, esse caráter
quer queiramos ou não, vai se refletir no cara que é o primogênito da família. E se você está convivendo com alguém que é muito tranquilo, muito à vontade, muito manhoso, pergunte-se se de repente essa pessoa não é o filho caçula da família. É interessante que, ou a filha, é necessário que você entenda. E aí, de repente, você está convivendo com alguém que aparentemente é muito egoísta. Você já se perguntou, de repente, que essa pessoa não é filho único? O filho único, ele, naturalmente, tem tudo para si. Ele nunca aprendeu, e nem sequer teve que aprender a dividir nada com ninguém. Já filhos que vêm de uma família de muitos irmãos, e você sabe que é muito normal, entre 10, 15 e até 20 irmãos numa família, para as famílias tradicionais e mais antigas isso é normal. Pessoas que conviveu com essa realidade, ele tem maior facilidade de partilhar as coisas. Porque naturalmente numa família grande não se tem um objeto para cada pessoa. Por exemplo, toalha de banho. O filho mais velho começa, depois de tomar banho, enxugando, e o mais novo vai depender das circunstâncias financeiras. O mais novo vai usar a mesma toalha e é evidente que quando o último enxugar, a toalha vai estar, se você torcer, vai estar literalmente pingando água. Então entenda que vai depender da vivência, dependendo da formação, a pessoa dentro do relacionamento também vai refletir isso aí. E aí existem hábitos nocivos que estão profundamente arraigados na vida da pessoa e você não sabe, e aí acaba quebrando o pau com a tua cônjuge ou com o teu cônjuge. Imagina que você vai se relacionar com uma mulher, por exemplo, que vem de uma família boa de grana. Enquanto aquele cara lá, pobre, vamos falar no português acessível, a família inteira se enxugava com uma só toalha, a mulher que vem de uma família rica, ela tem uma toalha para cada parte do pé. Uma para enxugar o cabelo, outra para enxugar os pés e outra para colocar na cintura. Então entende que cada situação você tem que tentar identificar de onde, como foi a realidade da tua companheira, do teu companheiro, para então você começar a tentar partir para a resolução do problema. Você me entendeu? Isso é só parte do nosso diálogo hoje. Eu espero que eu tenha transmitido a minha mensagem da forma que realmente eu pretendia transmitir para você.